Mais uma vez, é uma alegria tê-los conosco neste momento de doce refrigério. Meus amigos, hoje nós temos a alegria de receber Lúcia Bonilha, da cidade de Jales. Somos amigos do Pedro e da Lúcia, antes ainda de casar-se. Eram jovens enamorados, mas eles eram assim formidáveis. Nós acompanhávamos e estivemos juntos numa mocidade espírita em Barretos. E são amigos do nosso coração, de nossa alma. Uma amizade fantástica. E realizam um trabalho na cidade de Jales, no Centro Espírita Francisco Cândido Xavier. Lúcia se faz acompanhar do Pedro Bonilha, seu esposo, e da Nice, uma amiga também muito querida de Jales, do Centro Espírita de lá, onde moureja. Nós iremos ouvir o Marco Antônio num poema e em seguida a oração, dando início à atividade da noite. Amigos, caros irmãos, vamos ouvir aqui um poema de Alta de Souza, psicografia de Chico Xavier. Ela fala sobre a alma querida, a alma humilde, a alma pura, a alma de Jesus. Então ela diz: alma da caridade, viva e pura, que abres as mãos fraternas de mansinho, Jesus recolhe a gota de carinho e derrama sobre as chagas da amargura. E essa doce migalha de ternura para quem luta e chora no caminho é como uma flor, uma rosa, perfumando os espinhos, ou como uma estrela numa noite escura. Como crês? Ninguém sabe, talvez o mundo. Sabes que é luz nas aflições terrenas, pela bênção de Deus. Seja qual for o templo que te exprime, Deus proteja seu coração sublime, alma querida, bela, humilde e boa. Meigo amigo Jesus, a nossa noite reveste-se de um momento muito significativo. A presença amorável, alcandarada de ternura das almas nobres que jornadeiam no bem. Senhor, aqui estamos reunidos em seu nome, desejosos de observar a temática para entendermos os meandros da existência, tomarmos conhecimento da lei de causa e efeito, ação e reação, jamais olvidando as benesses do Criador para conosco, filhos ainda no caminho evolutivo. À noite, ser-nos-á um convite venerando, a darmos-nos conta de que Deus é o nosso Pai, que todo o mecanismo da lei corrobora no processo da nossa evolução. Malgrado as imperfeições que trazemos do ontem, hoje assenhoreamo-nos do conhecimento libertador, seguros de que Deus não dorme de toucas, mas abençoa àquele que crê, que porfia por sendas estreitas e logra alcançar o patamar que libertar-nos-á das peias da ignorância, acendendo o archote da fé, da compreensão, do entendimento. Vem conosco, Senhor, mais esses instantes, para que cada dia na existência nós estejamos sendo sempre a carta viva do seu evangelho. Abençoa, Senhor, a noite de hoje e guarda-nos no seu imenso amor. Sê conosco, Jesus. Conosco, a nossa irmã Lúcia. Boa noite a todos.
É uma imensa alegria retornarmos a essa casa de oração. Trazemos o abraço de Jales para Votuporanga e vamos rogar a Jesus, então, para que nos abençoe nesta noite, onde aqui estamos, ao redor do seu evangelho de luz. Amadeu Ferrari. Quem foi Amadeu Ferrari? Vamos encontrá-lo aqui no Brasil, no ano de 1840. Amadeu Ferrari era um português, que no ano de 1840, em terras brasileiras, fazia o tráfico dos escravos negros que vinham de Angola, lá da África, para o Brasil. Era um português que estava em nosso país e queria retornar a Portugal milionário. E assim fazia esse tráfico horroroso, trazendo nossos irmãos africanos para o Brasil e os vendia aqui. Amadeu Ferrari era de uma personalidade muito forte, tratava muito mal os escravos que trazia de Angola, proporcionava a eles determinados castigos, muitas vezes mandava chicoteá-los, ou até muitas vezes por pequenas causas, ou às vezes até nenhuma causa, nenhum problema. E pior, torturava-os, fazia-os passar fome e sede. Enfim, muitas vezes Amadeu separava os familiares. Vendia muitas vezes os filhos aqui, a mãe acolá, o pai mais além e assim por diante. Resumidamente, os escravos, a nossa raça africana, os seus componentes muitas vezes morriam de nostalgia, de saudades dos seus caros parentes. Porém, certo dia, na fazenda em que ele era própria, na sua fazenda, Amadeu Ferrari abusou de uma jovenzinha, escrava negra, mal saída da infância, e engravidara a jovenzinha. A escrava, para esconder-se da vergonha, tirou a própria vida. O pai, um velho escravo, vendo a filha morta, ficou muito nervoso e, sabendo do acontecido, acusou o patrão. Acusou o patrão. Ele, sim, era, então, aquela pessoa culpou por ver a filha morta. O que Amadeu Ferrari fez? Mandou com que os seus capatazes queimassem com ferro em brasa a língua do velho escravo, até vê-lo morrer. Que caso trágico! Por que tanta aflição? Por que isto aconteceu? Contamos um caso, mas vários outros acontecimentos, sofrimentos da raça africana. Por que isso acontece? Então, para entendermos melhor, para termos uma visão espiritual melhor desses acontecimentos, vamos abrir agora o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria do espírito Humberto de Campos, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então, conta-nos Humberto de Campos, através da sua literatura poética, que, no final do século XIV, Jesus realizou uma de suas visitas periódicas à face do nosso planeta. Conta-se que do céu à terra formou uma grande estrada de flores e Jesus veio, acompanhado de espíritos sublimados. Porém, chegando aqui, só encontrou erros. Jesus queria ver se o seu evangelho
estava sendo exemplificado no corações dos homens, porém não encontrou nada de bom. De Francisco de Assis, o mestre só encontrou as tradições de bondade e de caridade. Encontrou muita ignorância, muita vaidade, muito orgulho, muita ambição. E sendo assim, Jesus procurou um dos seus emissários, responsáveis pelos problemas sociológicos do nosso planeta, e lhe perguntou: Eliu, o meu coração está muito sofrido, porque vejo que os meus exemplos não se encontram nos corações dos homens. Recomendei-lhes que os amassem como irmãos, e só vejo brigas, só vejo guerras, só vejo tragédias. Porém, Eliu, para reconfortar o Senhor, disse-lhe o seguinte: Senhor, trata-se atualmente das cruzadas, mas eu lhe digo, mestre, que embora tenha apresentado vários e vários inconvenientes, aproximou o Ocidente do Oriente. O comércio prosperou, Senhor. As cruzadas tinham por objetivo velar pela paisagem dos lugares santos. Eliu, qual o lugar da terra que não é santo? Vamos parar aqui para fazermos uma reflexão das palavras de Jesus. Qual o lugar da terra que não é santo? Então, com isso, nós vemos que nós temos que respeitar todos os lugares por onde passamos. O nosso lar, em primeiro local, o nosso local de trabalho, a casa espírita, a casa religiosa, que nos acolhe com tanto carinho, a via pública, seja onde estivermos no nosso país, em outros países, todo lugar das terras é santo. Porque nós, que sabemos através da doutrina espírita, que reencarnamos várias vezes, que Jesus nos proporcionou um orbe para que aqui reencarnássemos, temos sim que aproveitar esse ensinamento de Jesus e santificar, tratar bem, cuidar bem, zelar bem, não só materialmente, mas moralmente, de qualquer lugar onde possamos estar. Continuando, Eliu, mais uma vez, para melhorar os ânimos, disse a Jesus: Mestre, por que é, então, que nós não podemos ir para outros lugares, para continentes ainda ignorados, onde existem espíritos jovens, espíritos simples? Talvez, Senhor, lá nesses continentes ignorados, o Senhor poderá implantar o seu evangelho. Conta-se que toda aquela caravana fulgurante, então, Jesus, os espíritos sublimados, juntamente com Eliu, partiram, deixando um rastro luminoso nos espaços infinitos. Partiram e pairaram, onde no futuro seria o continente americano. Jesus abençoou a Mata Virgem. Jesus abençoou os índios que lá estavam e perguntou mais uma vez: Eliu, qual é o lugar planetário onde do infinito se vê o símbolo da redenção humana? É mais para o sul, Senhor. E conta-se mais uma vez que toda aquela caravana fulgurante se dirigiu para o sul, pairando sobre o local que seria no futuro o nosso Brasil. Jesus, então, erguendo as mãos para o céu, como se evocasse as bênçãos de Deus, disse o seguinte: para esse lugar, para essa terra dadivosa, para essa terra misericordiosa, transplantarei o meu evangelho. E aqui no seu solo dadivoso, no seu solo fertilíssimo,
todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. E você, Eliu, você vai nascer no seio do povo mais pobre e do povo mais trabalhador do Ocidente. Isto é, você, Eliu, renascerá em Portugal e instituirás um roteiro de coragem para que esses grandes oceanos possam ser vencidos, para que possamos, então, nos aproximar o velho do novo mundo. Nós aproveitaremos, Eliu, o índio, que é simples, que é bom. E no futuro, Eliu, eu ordenarei para que os espíritos já purificados na mansidão e na humildade, que atualmente estão na região da África, possam reencarnar aqui nesta terra. Isto é, esses espíritos já purificados, juntamente com os índios, eles formarão um povo fraterno, onde o meu evangelho será exaltado no futuro. Eliu, aqui, sob as luzes do Cruzeiro do Sul, será o coração geográfico do nosso planeta. O coração do mundo será nesta localidade, Eliu. E assim ocorreu. No ano de 1394, Eliu, vejamos bem, um dos responsáveis pelos problemas sociológicos do nosso planeta. A pedido de Jesus, então, sob a orientação de Jesus, Eliu reencarna em Portugal. É o conhecido Henrique de Sagres, filho, então, de Dom João I e Dona Filipa. Conta-se que o infante Henrique de Sagres, desde muito jovem, já se mostrou muito estudioso, gostava muito sobre assuntos da navegação. E foi estudando sobre navegação. E a história nos conta que ele fundou a famosa escola de Sagres. Essa escola de Sagres, segundo alguns estudiosos atuais, eles nos contam que Henrique de Sagres, então, juntou os estudiosos daquela época, os que se dedicavam à astronomia, os que se dedicavam, então, aos estudos em geral, os que tentavam fazer os mapas dos lugares, até então, conhecidos daquela época, e também juntou lá aquelas pessoas que construíam os navios e assim por diante, para que eles se entrosassem, para que pudessem chegar a determinadas conclusões. Juntou até eles os viajantes, os navegadores, que muitas vezes falavam, em determinados lugares existem pedras pontudas, onde não podemos navegar. Outros falavam, daquele outro lado, sempre existem correntezas de ventos terríveis. Não é bom que se navegue daquele lado. E assim por diante. E vários navegadores da época aprenderam nessa escola de Sagres. E viajaram, como vemos na nossa história, descobrindo continentes ignorados. Agora, vamos voltar ao nosso estudo da noite. Conta-se que, no ano de 1460, Henrique de Sagres desencarnou. Porém, no mundo espiritual, continuou tomando conta do ambiente da sua escola de Sagres. Continuou intuindo, inspirando os navegantes portugueses para que adentrassem ao mar,
para que procurassem continentes novos. E conta-se que, nos seus guardados, nos seus escritos, encontrou-se o seguinte, que ele tinha certeza que existia uma terra maravilhosa defronte à África. Em 1498, Vasco da Gama descobre o caminho marítimo para as Índias. E no dia 9 de abril de 1500, sai, então, uma esquadra de Portugal, chefiada por Pedro Álvares Cabral, com caminho para as Índias. As caravelas embandeiradas e alegres são colocadas ao mar. Porém, o sublime expedicionário Henrique de Sagres e sua falange de espíritos sublimados ficam inspirando os navegadores, intuindo a todos eles. E, de repente, imperceptivelmente, as caravelas tomam um rumo ignorado. Quando os viajantes percebem, é aquele alvoroço. O mar, estão perdidos no mar. Porém, logo após alguém grita, terras à vista. Sim, terras à vista. É o nosso continente que eles vêm e vão chegando ao nosso continente. Os índios os recebem como se fossem irmãos, muito, muito amados. Dão até as suas casas, simples e rústicas, para que os portugueses possam habitá-las. Chegaram aqui, no nosso Brasil. Porém, no mundo espiritual, ocorre uma assembleia sublime de espíritos, e Jesus se faz presente, todos celebrando aquele descobrimento daquela terra nova, onde Jesus disse que implantaria o seu evangelho de amor, de misericórdia e de sublimidade. Henrique de Sagres, no mundo espiritual, ou Eliu, chega até Jesus, diz o seguinte: Senhor, eu temo muito, devido à pirataria de todas as épocas. Muitas vezes as nações ambiciosas poderão, então, acabar com as nossas esperanças. Ao que Jesus lhe responde: Eliu, guarde as tuas preocupações, porque a terra do cruzeiro, antes de mais nada, está eternamente ligada ao meu coração. Lá, as injunções políticas terão características secundárias. E aí, então, o espírito de Humberto de Campos nos relata que, e foi assim que o minúsculo Portugal, por 3 longos séculos, pôde manter a integridade da nossa pátria contra os ingleses, os flamengos, os franceses e os espanhóis. Durante 3 longos séculos, uma pátria com um território contendo uma área de 8,5 milhões de quilômetros quadrados e uma costa marítima de 8.000 quilômetros. Exemplo nenhum houve na história, porque o coração geográfico do mundo não poderia ser fracionado. Então, vejamos nós que Jesus sempre velou pela nossa pátria. Essa é a visão espiritual que Humberto de Campos nos dá. E prossegue ele dizendo que, após algum tempo, novamente houve uma grande assembleia no mundo espiritual. E Jesus,
aparece trazendo uma bandeira branca, reluzente, e dessa vez chama um dos seus mais elevados emissários, dizendo o seguinte: Ismael, manda ao meu coração que de agora em diante você seja o zelador dos patrimônios imortais da pátria do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços, como eu a recebi no coração, vindo de nosso Pai. Ela, Ismael, vai ser a paisagem dilatada do Tiberíades. Transplantei para a terra do cruzeiro o meu evangelho de amor. E quero que você possa semear as sementes para que floresça nesta terra abençoada os meus ensinamentos, para o bem dos povos futuros. Ismael, chame as falanges de espíritos que trabalham pela minha doutrina para ajudá-lo. E vá, leve esse símbolo, Ismael, entrega-lhe a bandeira. E inscreva nele o lema do teu propósito. Ao que Ismael pega a bandeira e, pela força da vontade, escreve: Deus, Cristo e caridade. E juntamente com legião de espíritos sublimados, desce para a nossa terra do cruzeiro, para semear o evangelho de Jesus nos corações humanos. No começo, deram um nome de Ilha de Veracruz, porque achavam que tratava-se de uma ilha. Depois, viram que não era ilha, seria um continente, deram o nome de Terra de Santa Cruz. E depois, então, ficou sendo o Brasil, como é até hoje, devido ao pau-brasil, a nossa madeira, porque Brasil vem de brasa. Os índios falavam que a madeira tinha a cor de brasa, e brasa para eles chamavam de Brasil. Ismael, então, segundo Humberto de Campos, começou a semear o evangelho de Jesus nos corações humanos. E, após algum tempo, ele, Ismael, chama vários espíritos já sublimados, espíritos elevados, seus colaboradores, e diz o seguinte: irmãos, precisaremos de colaboradores que sejam fiéis ao evangelho de Jesus. Muitos de vocês terão que reencarnar em Portugal e depois virão em missão para o Brasil. Porém, aqui no Brasil, vocês deverão dar exemplo de um total desprendimento dos bens materiais e de encaminharem as almas para Jesus. Conta-se que vários espíritos se apresentaram como voluntários. Entre eles, José de Anchieta, Manuel de Nóbrega. Vamos fazer mais uma parada. Vejamos, na época do descobrimento do nosso país, Manuel de Nóbrega já era um espírito bem elevado, fazendo parte dos colaboradores de Ismael. Sabemos que Manuel da Nóbrega trata-se de Emmanuel, mentor de nosso Chico Xavier. Então, vejamos, Emmanuel, já na época do descobrimento, já tinha essa evolução. Vamos continuar. E aí, então, alguns vieram nascer em Portugal, vieram para o Brasil em missão, como exemplo citado José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, e vieram catequizar os índios. Foram os verdadeiros jesuítas, porque, conforme Humberto de Campos nos diz, os verdadeiros foram aqueles que vieram e trabalharam
para o bem do próximo, para o bem, catequizando os índios e assim por diante, entrando pelos sertões, até então desconhecidos. E o tempo passou, e o tempo passou. E Humberto de Campos nos conta que, em uma determinada ocasião, organizou-se um encontro de Jesus com Ismael. E Ismael, então, disse o seguinte: Senhor, me comove o coração ao ver o sofrimento da raça africana nas terras do Cruzeiro. Ó Senhor, eles chegam na terra do Cruzeiro como se fossem animais bravios, como se fossem animais selvagens. É muito, muito sofrimento, Senhor. O que posso fazer? Ao que Jesus respondeu: Ismael, guarda o teu coração, continuando a fazer o que te compete. Porém, eu vos digo que os homens têm o livre-arbítrio, tanto na vida pessoal, quanto na vida coletiva. E nada passará impune. O que as pessoas estão fazendo, futuramente, elas também serão vendidas, serão torturadas, segundo a lei de Deus. Porém, eu vos digo, Ismael, o homem branco da Europa procurou eximir-se do trabalho na agricultura e coloca o seu irmão da raça africana para substituí-lo, dizendo que o sol é muito forte. Não é dessa maneira. Eu aproximei Portugal da África, Ismael, sem violência, sem briga e sem ódio, para que eles fossem irmãos. E olha o que aconteceu. Porém, eu vos digo, Ismael, continue no seu trabalho, sempre, sempre. Vamos, então, acreditar na providência divina. Por que Ismael foi falar isso para Jesus? Ismael foi falar isso para Jesus porque, naquela época, aqui em nosso país, chegavam, então, os irmãos da raça africana, vindo como escravos. E conta-se que era muito triste, porque eles eram colocados no chamado mercado de escravos, amontoados, esperando o comprador. Então, que vinha e via os pulsos, examinava os dentes, selecionando os mais fortes para os trabalhos nas fazendas. Era muito, muito sofrimento mesmo da raça africana. E Humberto de Campos também nos conta que lá, em determinadas localidades da África, até existiam os bancos de pedra dos bispos, onde os prelados portugueses sentavam e abençoavam os navios negreiros que de lá saíam. Para quê? Para que nenhum escravo morresse. Para que eles não tivessem nenhum prejuízo naquelas viagens. Então, vejamos quanto sofrimento existiu para os nossos irmãos da raça africana naquela época. E o tempo passou demorado. Agora nós vamos, mais uma vez, ver a figura sublime de Ismael, o zelador dos patrimônios imortais da nossa terra, da nossa nação, fazendo uma oração muito sentida a Jesus. Mestre, comove-me de todo o coração. O sofrimento que não acaba da raça africana, como escravos aqui na terra do Cruzeiro. Senhor, o que fazer? Ele em prece, ele ouve intimamente a voz de Jesus, dizendo o seguinte: Ismael, a dor,
é a eterna lapidária de todos os espíritos, Ismael. Ao meu coração chegam súplicas de espíritos arrependidos que se encontram nas regiões inferiores, perto da terra. Então eu digo, vá até lá, Ismael, acolha em seus braços fraternos esses espíritos e leve-os a viverem na terra do cruzeiro. Ismael entendeu na hora, com a falange de espíritos sublimados que estava ao seu lado. Foram todos eles às regiões inferiores do nosso planeta, aqui perto da crosta terrestre, e levando a sua bandeira reluzente, essa bandeira começou a clarear aqueles espaços trevosos, aqueles espaços totalmente escuros, dizendo o seguinte: irmãos, irmãos, venham cá. Quem eram esses irmãos? Eram os antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres e inquisidores, espíritos rebeldes e ignorantes. Irmãos, irmãos, ao coração de Jesus chegou as vossas súplicas de arrependimento. E a misericórdia do Divino Mestre fez que eu viesse aqui e dizer a vocês que as suas lágrimas serão enxugadas para sempre. Há uma terra nova, irmãos, há uma terra nova, onde, se vocês quiserem, vocês poderão renascer nessa terra nova que foi descoberta. Porém, eu vos digo, vocês terão um trabalho, terão que trabalhar muito nesta terra. Suarão muito, muito. Os vossos ombros ficarão doloridos. Vocês suarão sob o trabalho nas fazendas, sob o sol causticante, abrirão estradas. Porém, se vocês vencerem tudo isso, vocês passarão pela porta estreita, tão falada por Jesus no Evangelho. Aquele de vós que quiser ir, chegue então até a nossa caravana de bondade. Conta-se que a maioria daqueles espíritos correram para Ismael e, como uma forma de agradecimento, queriam beijar aquela bandeira onde estava escrito Deus, Cristo e caridade. Ismael, então, recolheu todos esses espíritos e levou-os a reencarnarem, preparou a reencarnação de cada um deles aqui na nossa terra, no nosso Brasil. Ou então, podemos até imaginar, poderá ter preparado também no continente africano, porque ainda existia naquela época o tráfico da raça africana como escravos aqui em nosso país. E aí, então, eles vieram, e conta-nos Humberto de Campos, que através do trabalho pesado, do sofrimento intenso, muitos resgataram o seu passado tão culposo que eles tiveram aqui. E o tempo passou demorado mais uma vez. Agora, nós vamos encontrar Jesus conversando com Ismael, dizendo o seguinte: Ismael, chegou o momento tão esperado da raça africana. Eles, então, Ismael, serão libertados de tudo isso que está acontecendo. Chegou o momento tão esperado de se acabar a escravidão na terra do cruzeiro. Porém, eu vos digo, não haverá nenhum sangue,
Não quero que se derrame sangue algum. Então vá, Ismael, juntamente com os espíritos sublimados que trabalham pela minha doutrina, inspirar os corações, intuir para o bem, para que tudo se realize de uma maneira harmônica. E assim fez. Ismael, juntamente com seus colaboradores, vieram inspirar a população naquela época. Conta-se que, no ano de 1887, havia aproximadamente 720 mil escravos no nosso país. Então, a libertação dos escravos prejudicaria muito a fortuna pública do país. Porém, Ismael, inspirando, intuindo, jogando as sementes do Evangelho de Jesus. Logo nos primeiros meses do ano de 1888, o generoso imperador D. Pedro II foi afastado do trono. Isso tudo sob a vigilância de Ismael. Assume, então, a sua filha, Princesa Isabel, assumiu a regência e convocou um novo ministério. E, no dia 13 de maio do ano de 1888, um projeto de lei é apresentado à princesa para que fosse, então, terminada toda a escravidão do Brasil, extinta completamente, extinto o cativeiro, ao que ela, com vários espíritos ao seu derredor, várias entidades angélicas. Conta-se que a princesa Isabel assinou rapidamente, sem hesitar, com a sua nobre serenidade de coração de mulher. Assinou. E ali, então, estavam todas as entidades angélicas. Ela, Princesa Isabel, que veio ao mundo com essa missão. Foi um momento tão sublime, que foi por isso que José do Patrocínio arrastou-se de joelhos. José do Patrocínio de joelhos até os pés da princesa, sublimando todo aquele momento, toda aquela alegria que havia realmente chegado. E Humberto de Campos nos conta ainda que, naquela noite, a princesa Isabel sentiu uma doce vibração de amor, de agradecimento. E que os espíritos dos ex-escravos, durante o sono, eles se desprenderam e foram para o mundo espiritual se encontrar com seus amigos espirituais. E todos eles, então, fizeram uma prece de agradecimento à carta de alforria que Jesus lhes havia dado. Então, é desta maneira que nós entendemos o sofrimento, então, dessa raça africana aqui no nosso país. Quer dizer, não era para ter escravidão. Vamos relembrar, Humberto de Campos nos explicou que Jesus falou que a raça que aqui iria florescer seriam os índios simples, cheios de bondade, e iria, então, ordenar a reencarnação de espíritos já sublimados da África para, então, formarem uma raça cheia de esperança para um futuro melhor. Iria aproximar Portugal da África sem guerra, sem ódio, sem nada. Então, tudo isso aconteceu pelo livre-arbítrio das pessoas. Bom, vamos agora fechar o nosso querido livro, Brasil, Coração do Mundo, de Pátria do Evangelho, e vamos, então, lembrar de Amadeu Ferrari.
no início, então, da nossa exposição. Amadeu Ferrari, como que terminou? Ele mandou queimar com ferro em brasa a língua do pai da escrava. Certo. O tempo passou demorado. Amadeu Ferrari, português, morando aqui no Brasil, enriqueceu através do tráfico dos navios negreiros. Ficou milionário e retornou a Portugal. Lá chegando, ele se dizia um homem de bem. Havia obtido uma fortuna de uma maneira honesta em solo brasileiro e foi, então, usufruir a sua fortuna. Acontece que o tempo passou e Amadeu Ferrari desencarnou. Após a sua desencarnação, ele é levado para regiões inferiores pelos espíritos que não o haviam perdoado. E lá nessas regiões inferiores, ele muito sofreu. Ele escutava os gritos das torturas, mãe falando que ele havia vendido o seu filho, pai falando que ele havia separado a sua família, sofreu torturas dos espíritos inferiores. Ficou muito tempo, muito tempo nessas regiões inferiores, até que, uma certa ocasião, Amadeu Ferrari vê que lá de longe, vem vindo um vulto, com uma tocha na mão, que vai clareando todo aquele caminho escuro. E quando aquele vulto chega perto dele, ele reconhece, trata-se do velho escravo, a quem ele tinha mandado queimar a língua. Porém, o velho escravo se mostrava não com a língua queimada, mas com uma fisionomia normal, como ele era antigamente. E o velho escravo chega até ele com aquela tocha iluminando, estende-lhe a mão e fala: vem, nhonhô, vem comigo, nhonhô, vamos embora daí, nhonhô. E ele vai acompanhando o velho escravo. Ele é então levado para colônias espirituais de tratamento, fica muito tempo nessas colônias e, finalmente, então, é-lhe concedida uma nova encarnação na face do nosso planeta. Desta vez, Amadeu Ferrari vai reencarnar no nosso Brasil. E como, então, mandou ferir a língua do velho escravo, ele vai ter um câncer na sua garganta, na sua língua, para sofrer aquilo que ele fez o escravo sofrer. Ele reencarna aqui no nosso Brasil, porém, por volta dos 37 anos de idade, ele comete alguns erros, faz alguns furtos. E, pela vergonha de ser preso, e também pelo fato de um câncer ir aflorando na sua garganta, na sua língua, Amadeu Ferrari, desta vez, se mata, com 37 anos de idade, voltando numa situação pior ao mundo espiritual. Vai para regiões também inferiores. Fica lá durante muito tempo, porque fez coisas erradas também, até que chega um momento onde ele é recolhido agora para uma colônia corretiva, porque ele fez muita coisa errada. Ele vai ser levado para uma colônia corretiva. E chega um momento em que ele está sendo assessorado por espíritos superiores, os mentores daquela colônia corretiva, e numa tela é projetado tudo aquilo que aconteceu em sua existência anterior. E ele vê que ele queimou a língua daquele escravo, que ele não lembrava na atualidade mais. Quanto erro ele fez, estava agora totalmente arrependido nisso.
uma porta se abre lá no fundo e o velho escravo vem ao encontro de Amadeu Ferrari. E ele se comove. Olha, eu fiz isso para ele, e lembra que foi ele que o recolheu de regiões trevosas, está ali ao seu lado novamente. E qual não é a sua surpresa quando o velho escravo, ao chegar perto dele, muda totalmente a sua fisionomia, transformando-se no pai que ele houvera tido em terras brasileiras. Então, vejamos nós, que alma boa desse escravo. Ele perdoou, foi lá nas regiões trevosas, removeu, então, o nhonhô, levou para as colônias espirituais e ainda quis ser o pai para encaminhá-lo para o bem. Então, vejamos nós o perdão. O perdão, o exemplo maior de perdão dessa raça africana. Então, que sirva para nós esse exemplo. Em qualquer situação, vamos perdoar. Vamos perdoar, vamos seguir adiante o nosso caminho. E para encerrarmos, temos que tomar muito cuidado. Humberto de Campos nos alerta que Jesus transplantou a árvore do seu evangelho da Galileia para o Brasil. Se nós aqui não nos dermos conta da responsabilidade que nós temos de conhecermos a doutrina de Jesus, se fizermos coisas erradas, se não nos propusermos a seguir o caminho correto, o que poderá acontecer? Ele poderá também transplantar essa árvore daqui para uma outra região. Então, vamos abraçar a doutrina de Jesus, abraçar o Evangelho, porque Ele mesmo nos afirmou que Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Muita paz a todos. Dando sequência, o André Carvalho Mantovani, na direção, e convidamos os médiuns para